Então, sejam bem-vindas, bem-vindos a esta nossa sessão. O meu nome é Rui Marques, já nos conhecemos muitos dos que aqui estamos, temos, aliás, com alguns uma relação de já de anos, de trabalho conjunto, de amizade, de sermos capazes de sonhar este novo mundo possível que queremos concretizar através da educação relacional. Dar também aqui as boas-vindas e agradecer a presença de todos os meus colegas do Relational Lab, que aqui estão presentes, a Francisca Assis Teixeira, a Sofia Pereira, o Nuno Silva, o Luís Vasconcelos, a Marta Correia, a Patrícia Costa, a Susana Fonseca, que eh, tanto relevo tem hoje em dia na dinâmica da educação relacional, como nossa consultora para esta área, a Marta Marques, toda a equipa que aqui está connosco para nos poder dar o seu melhor. E vamos então propor-vos que possamos, num primeiro momento, apresentar o caderno, depois abrir um tempo para perguntas que queiram colocar. Partilharemos convosco o caderno, já fizemos ontem em primeira mão com os assinantes do nosso grupo do WhatsApp, que é o nosso canal express de comunicação mais rápido, e vamos dar a conhecer também alguns dos recursos que estão já disponíveis neste caderno de educação relacional para o futuro próximo. Então, primeiro, os cadernos de educação relacional. Publicaremos mensalmente um novo caderno neste primeiro semestre, portanto, todos os meses até ao verão terá cada mês o seu caderno de educação relacional. Estão a ser produzidos por uma equipa de autores muito qualificada, que nos permitirá, portanto, chegar ao final deste ano letivo com mais recursos adicionais para o trabalho de educação relacional. Os cadernos, como verão, são eminentemente práticos, procuram trazer recursos para que em cada escola se possa trabalhar a educação relacional de uma forma muito prática, em aspectos muito concretos. Esta relação pedagógica centrada nas forças é uma das 10 chaves da pedagogia do reconhecimento, a da positividade, do trabalho baseado nas forças. Mas temos, nos próximos meses, desde os temas da relação intercultural às questões da mediação, ao bullying, temos um conjunto de temas muito variados para vos propor neste nosso trabalho. Os cadernos de educação relacional estão divididos em duas partes. Uma primeira parte de enquadramento do tema e depois uma segunda parte que tem muita importância, né, talvez a mais importante, que é constituída por recursos, por ferramentas para poder cada um dos docentes e não docentes poderem trabalhar o tema que aqui propomos para, de uma forma prática, o levar ao concreto da vida de uma turma, de um grupo, de uma escola, em torno da educação relacional. Gostamos de começar então por Arquimedes, que aqui nos inspira, a partir da teoria das alavancas. Como sabem, gostamos muito desta frase: dai-me um ponto de apoio e eu levantarei o mundo. Partimos muito desta perspectiva que a autoconfiança, a capacidade de cada um de nós, desde muito cedo, poder ter no seu desenvolvimento uma robustez na autoconfiança, é essencial para poder crescer, para poder desenvolver-se e para isso fazer toda a diferença no processo de ensino-aprendizagem, no processo de desenvolvimento integral da pessoa. E para vos relembrar, para alguns já conhecem este vídeo, para outros que não o conhecem, recupero um vídeo muito interessante que veio dos Estados Unidos e que contrasta de uma forma muito interessante aquilo que é uma realidade tantas vezes presente nas nossas escolas, num olhar que está estruturado a partir dos déficits, do que não funciona, do que está errado, das fragilidades, com resultados muito pobres, se não mesmo medíocres, e outra versão, aquela que vos propomos aqui, da capacidade de construir relações pedagógicas centradas nas forças. Ora, vamos ao primeiro vídeo que vos queremos propor para esta nossa sessão. What does it feel like to not have a single caring adult at school? Feels pretty sad, Terrible. Discouraging. harsh, and messed up. You don't have anybody to talk to, nobody you can trust to go to for help. It's hard. Helpless. Useless. It feels like we're set up to fail, or that it's a waste of time for us being here.
A stereotype that students of color face is that They're lazy. Not being good enough. that they're ignorant. They don't want an education. I work twice as hard for the same opportunities. I usually get called that I'm gonna be pregnant and I'm gonna drop out of high school. That's not who I really am. We internalize that and actually believe that we can't learn. We are products of our education system, but they know we learn differently. I didn't have the time or resources to help my students, but we prioritize relationships, and it has made all the difference. I'm not supposed to graduate, but this is what success looks like. For every successful student, there's a positive relationship. So, what do relationship-centered schools feel like? Successful. Support. It motivates me. Inspiring. I feel like I could be myself. It makes you feel safer. Wanted. Excited to learn, actually. Just happiness. It feels like a place I'm welcome and actually a place I can succeed in. Together we can do this. Together we can create relationship-centered schools. Esta visão de escolas centradas nas relações positivas, em relações pedagógicas positivas, é evidentemente uma das dimensões essenciais do projeto de educação relacional. E é sobre isso que este caderno nos fala, começando por propor uma abordagem ao conceito de relação pedagógica, valorizando muito esta noção de um vínculo interpessoal, que é intencional, que é ético também, e que cria as condições para a aprendizagem e para o desenvolvimento integral do aprendente. Já lá irei a esta definição, a esta nomenclatura que estamos a usar, aprendente, e falo através do diálogo, da confiança, do reconhecimento e da mobilização das suas forças na relação com o educador. Estamos, portanto, aqui a trazer-vos um olhar de uma relação pedagógica que é absolutamente estruturante na educação. Não há educação, evidentemente, fora da relação pedagógica. A relação pedagógica é estruturante de todo o processo educativo. E esta relação deve não só permitir este desenvolvimento integral do aprendente ou da aprendente, mas também permitir a plena realização profissional do educador ou educadora, que é chamada então a protagonizar este processo de ensino que se quer que seja bem sucedido. É uma relação triádica no sentido que relaciona educador aprendente com conteúdos, com conhecimento. É sempre neste triângulo que esta relação se desenvolve. E isto tem, evidentemente, a par exigência e cuidado, conhecimento partilhado, respeito mútuo e comunicação significativa. É neste âmbito que estamos então hoje, da relação pedagógica, que constitui, como bem sabemos, do que temos falado, um elemento-chave no processo de ensino-aprendizagem. Mas então o que é que se passa para começarmos a falar mais? Alguns de vós já desconhecem esta expressão de aprendentes ou aprendizes, como preferirem. Gostávamos de vos trazer este desafio, a possibilidade de olhar para esta diferente classificação, alunos, estudantes, aprendentes. Todas estas designações estão obviamente corretas, são adequadas, mas enfocam dimensões diferentes, têm a atenção sobre dimensões diferentes. E gostava muito de poder explicar esta opção que estamos a usar quando centramos na ideia dos aprendentes ou dos learners, na expressão anglo-saxónica que encontramos em muitos documentos internacionais, dizendo que não basta ser aluno, não basta estar disponível para a recepção de uma dinâmica de ensino, de uma forma passiva, que recebe o que é ensinado, numa relação que é assimétrica, em que alguém ensina e outro recebe, numa perspectiva de obediência mais ou menos cega e de cumprimento de regras. Neste caso, a adequação à educação relacional é relativamente baixa, porque está muito pouco proativa do lado do aprendente. Depois aparece esta dimensão de estudante, já um passo mais à frente, já estamos a falar aqui de uma adequação média à educação relacional, em que já há, portanto, um foco naquilo que cada estudante estuda, naquilo que cada um procura desenvolver de conhecimento. Mas o que queremos mesmo é aprendentes, queremos mesmo é um processo global de aprendizagem, queremos mesmo é que sujeitos ativos que são capazes de participar de uma forma crítica, autónoma, adequada à idade, em cada um dos ciclos, e também num tipo de relação que é uma relação
participada, integrada, muito dinâmica, em que há um educador e um aprendente, e este aprendente vai ele próprio fazendo um processo de integração enquanto sujeito ativo capaz de aprender. A este propósito, gostava de destacar um novo episódio que temos nos nossos podcasts. Hoje mesmo sugiro que vejam e ouçam este podcast fantástico do professor Américo Peças. Ele explica muito bem esta diferença entre alunos, estudantes e aprendentes ou aprendizes. Traz-nos, aliás, contributos muito, muito interessantes, que nos enriquecem imenso. Vamos deixar-vos aqui no chat o link para não terem muito trabalho a procurar, já aqui está. Copiem para o vosso computador, para depois desta sessão poderem ouvir com atenção. O nosso caríssimo diretor e amigo, o professor João Caravaca, pergunta se vão ter acesso a estes diapositivos. Vão ter acesso a todos estes diapositivos e também ao próprio volume do caderno de educação relacional, que vamos disponibilizar no final desta sessão para todos aqui mesmo nesta nossa possibilidade. Não deixem de ouvir o professor Américo Peças, é um primeiro de uma coleção de podcasts fantásticas que temos aqui para vos proporcionar e que fala exatamente deste ponto aqui que vos trago. Mas queria também introduzir aquilo que está no caderno de educação relacional como sendo o síndrome da caneta vermelha, do marcador vermelho. Ou seja, nós ainda temos tantas vezes, não só na educação, atrevo-me a dizer, em muitas outras áreas também é assim, na área do apoio social também estamos assim, nas várias interações partimos sempre, ou muitas vezes, do que está mal, do destacar e sublinhar o que está mal. Sempre, enfim, dir-se-á com uma perspectiva positiva para ajudar cada um a melhorar e a corrigir o que tem de errado, mas quem recebe uma folha destas toda marcada a vermelho, olha para este resultado de uma forma profundamente desmobilizadora e mais ou menos catastrófica, no sentido que eu sou péssimo, não valho nada, não sou capaz de nada. Ora, gostávamos e o caderno propõe essa alternativa, de explorar uma alternativa. Não ignorar o que está mal, como é evidente. Recordam-se da professora Rita Pearson, que todos conhecemos bem, naquele TED Talk, que faz parte também dos recursos deste caderno, em que ela conta uma conversa com o seu aluno, em que ela relata mais 2, numa escala de 0 a 20, que coloca num teste do seu aluno com um sorriso, e o aluno lhe pergunta: isto é uma negativa? E ela diz: sim, é uma negativa. E o aluno pergunta: mas porquê é que então põe um sorriso? Não acha que, responde a Rita Pearson, não achas que se trabalharmos juntos e se nos esforçarmos e se pudermos aprender mais, vais conseguir melhores resultados? E o aluno responde com toda a convicção: sim, vou conseguir. Diz a Rita Pearson, menos 18 tira-nos toda a energia, mais 2 diz, não estamos lá ainda, mas podemos lá chegar, podemos fazer um caminho. E por isso a relação pedagógica centrada nas forças procura ir além, recusar o caminho mais tradicional da síndrome da caneta vermelha, e faz também de alguma maneira, e trago-vos essa perspectiva, uso de um princípio muito importante que é o enquadramento, o framing. Enfim, na comunicação conhece muito esta questão do enquadramento. É diferente dizer que este iogurte tem 20% de gordura, ou dizer que é 80% de fat free, não é? A forma como dizemos as coisas, a forma como enquadramos o que queremos dizer, conta imenso, conta imenso. Dir-se: mas estamos a dizer a mesma coisa. Sim, mas o efeito é completamente diferente. E por isso gostava de vos chamar a atenção, que vão encontrar no caderno de Educação Relacional, sobre a relação pedagógica baseada nas forças, para a importância do enquadramento. Isto é válido para tudo na relação pedagógica. A forma como enquadramos o que dizemos condiciona definitivamente o olhar e vale a pena ter isso presente, é fruto de uma opção, é uma escolha que fazemos, dizer de uma maneira ou dizer de outra. Não falhando ou não faltando à verdade,
mas saber que escolher o enquadramento certo ajuda ou desajuda, consoante acertamos ou erramos, a poder ter maior eficácia na comunicação e poder ter uma comunicação positiva. Por isso, o mesmo facto pode gerar respostas radicalmente diferentes, consoante o enquadramento narrativo e conceptual que lhe é dado. Isto já vem do Erving Goffman, que é uma figura muito interessante, que estudou este tema nas teorias da comunicação, já dos anos 70, mas que mostra como o enquadramento com que se apresenta um determinado facto tem efeitos completamente diferentes, mesmo estando a falar sobre o mesmo facto, consoante o enquadramento que é escolhido. E, portanto, gostávamos de vos lembrar que no caderno está destacada esta importância do enquadramento. E chegamos então a esta ideia da relação pedagógica baseada nas forças. O que é que isto quer dizer exatamente? Eh, É uma extração, uma adaptação da teoria das forças, que foi desenvolvida na área do serviço social, mas que se aplica lindamente à educação, em que partimos de alguns pressupostos. Primeiro, que os aprendentes possuem competências, já têm competências pré-existentes, não são uma folha em branco, ou pior ainda, não são uma nulidade. Têm recursos, têm competências e que são capazes de aprender novas competências e de resolver problemas a partir da consciência que têm já de recursos e competências que têm. Já lá iremos ao triângulo CPR. Os aprendentes podem mobilizar as competências que já possuem para identificar e responder às suas próprias preocupações e podem ser envolvidos neste processo de descoberta e aprendizagem. É, portanto, todo um olhar positivo, um olhar que se centra nesta visão. Comecemos por olhar as forças, as competências e também os recursos, para depois, com este envolvimento positivo, poder, na relação pedagógica, a seu tempo, tratar dos pontos fracos. O que é a relação pedagógica centrada nas forças não é? Importa também isso estar claro. Não é ignorar que existem déficits ou dificuldades. A Rita Pearson, naquele teste, deu negativa. No sentido, fala a verdade. Mas o enquadramento que faz dessa verdade e, sobretudo, a atitude proativa para enfrentar a dificuldade é completamente diferente. Não é mentir, não é falar, por exemplo, de forças que não existem, não é ter uma atitude que nunca se diz não. Pelo contrário, algumas vezes é preciso saber dizer não, é preciso saber ir ao encontro da realidade e saber dizer não. Não é ser excessivamente elogioso ou pouco sincero. Aliás, chama a vossa atenção que esse é um erro clássico na má gestão da relação pedagógica baseada nas forças. Quando mentimos ou quando somos exageradamente elogiosos sem fundamento e sem estar a falar verdade, isso é não só desajustado, mas é contraproducente. Nem é ignorar e não abordar as necessidades, as lacunas e as preocupações. É sim começar pelas forças e a seu tempo ir àquilo que sejam eventualmente os déficits ou as dificuldades, a seu tempo. E já com o enquadramento que permite ter resiliência e capacidade de enfrentar estes desafios. E nesse sentido, entra aqui em força, e está citado no caderno, o conceito de resiliência. Esta capacidade de um enquadramento pedagógico que promova a resiliência na medida que reconhece estes recursos internos dos aprendentes, reforça as relações significativas e é capaz de ajudar cada um a uma adaptação positiva face à adversidade e dessa forma a aumentar o seu progresso numa dinâmica de ensino-aprendizagem. A resiliência é aqui uma palavra-chave que queremos ter presente e estamos a aproximar-nos também de um conceito que gostava de vos trazer, que tem a ver com o já muito conhecido efeito Pigmalião, que queremos voltar a ele mais uma vez, ou seja, as expectativas geram efeito nos processos. E quando nós construímos uma relação pedagógica baseada nas forças e na convicção de que o aprendente tem competências, tem capacidades, pode mobilizar recursos, os resultados serão seguramente mais positivos do que se tivermos a atitude oposta.
Ora, vejam o próximo vídeo que partilhamos convosco. Em um estudo realizado em 1963 pelos pesquisadores Robert Rosenthal e Kermit Fold, 13 estudantes receberam 5 ratos cada, com a tarefa de ensiná-los a atravessar labirintos. Para metade deles, foi dito que seus ratos tinham uma genética superior de inteligência para labirintos, enquanto a outra metade foi convencida de que seus ratos eram de uma geração de ratos mais estúpidos e lentos para aprender. Após 5 dias de treino, os grupos de ratos ditos como mais inteligentes se saíram significativamente melhor, acertando mais vezes a saída do labirinto e de forma mais rápida. Mas aí vem a parte para afundir a sua cabeça. Os pesquisadores enganaram os estudantes com a historinha da superioridade genética. Os ratos dos 2 grupos eram idênticos e tinham exatamente o mesmo potencial. Então, por que eles tiveram desempenhos tão distintos? A teoria dos pesquisadores é que a expectativa prévia dos estudantes sobre a capacidade de seus ratos influenciou inconscientemente a performance dos animais, tanto no percentual de acertos como na agilidade. Mas como essa influência inconsciente aconteceu? A possibilidade indicada foi porque os treinadores dos ratos ditos inteligentes se qualificaram numa autoavaliação de suas habilidades como treinadores como mais relaxados, amigáveis e com a voz mais agradável e encorajadora do que os treinadores dos ratos estúpidos, de forma estatisticamente significativa. Em resumo, a crença na capacidade superior dos seus ratos moldou uma postura mais cuidadosa no treinamento, que por sua vez aumentou a qualidade com a qual os ratos aprenderam, que por sua vez reforçaram a crença dos treinadores na superioridade genética dos seus animais. Essa é a típica profecia autorrealizável que ficou mais tarde chamada como efeito Pigmaleão, em alusão à mitologia grega na qual o escultor Pigmaleão criou uma estátua tão perfeita tentando reproduzir a mulher ideal que se apaixonou por ela. Robert Rosenthal, o mesmo idealizador da pesquisa dos ratos, sentiu que esse efeito poderia ser também verdadeiro para a relação entre professores e alunos em colégios, e assim iniciou um estudo muito similar na escola pública Spruce em 1965, com o auxílio da sua diretora Lenore Jacobson. E dessa vez, eles também enganaram os professores do colégio, dizendo que 20% das crianças tinham um potencial de genialidade muito maior do que o restante, com base num teste de aptidão de Harvard fictício, totalmente inventado. Porque, na verdade, esses 20% foram escolhidos aleatoriamente, sendo apenas crianças normais como todas as outras. O estudo, então, fez um teste de QI, antes e depois de um ano letivo, para verificar se essas crianças acabaram sendo beneficiadas inconscientemente pela crença dos professores. E os resultados foram impressionantes para os alunos da primeira e da segunda série. As crianças ditas como mais inteligentes mostraram ganhos de QI muito maiores do que o grupo de controle. 27,4 pontos contra 12 para o primeiro ano e 16,5 pontos contra 7 para o segundo ano. E da mesma forma como aconteceu com os ratos, não é difícil de imaginar como isso ocorreu. E imagine numa situação hipotética que Alberto seja apontado como um dos alunos de alto potencial, enquanto Nando seja considerado um normal. O professor Paulo, crente de que Alberto é mais inteligente, acaba valorizando mais seus acertos, sendo mais paciente com seus erros e o incentivando a estudar mais. Já com Nando, Paulo não presta muita atenção, se irrita mais com as suas notas baixas e não investe um tempo extra em ajudá-lo com suas dificuldades como faz com Alberto. O Alberto sente que o Paulo gosta dele, por sua vez acredita no seu potencial, assim se dedica mais na lição e nas provas e sente cada vez mais prazer em estudar. Já Nando se sente deixado de lado, passa a acreditar que não merece atenção, se desanima nos estudos e deixa de evoluir. Ao final de um ano, Alberto tem notas muito melhores do que Nando. Na cabeça do professor Paulo, exatamente como o teste de Harvard previu. Os resultados do estudo no colégio chocaram a sociedade na época e foram amplamente divulgados, virando matéria de primeira página do New York Times. Após tamanha exposição, alguns pesquisadores apontaram falhas de metodologia e o estudo foi criticado por associações de professores que se sentiram difamados e atacados pelos resultados. Para se defender dos ataques nos anos seguintes, Rosenthal se uniu a Don Rubin, chefe de departamento de estatísticas de Harvard por 13 anos, que reafirmou a validade do estudo na escola Spruce.
Não só isso, como 10 anos depois, em 1978, ele também revisou outros 345 estudos, comprovando que o efeito Pigmalion é um fenômeno real, sem sombra de dúvidas, estando presente não só na área de educação, mas em todo o contexto que haja uma relação de liderança e de autoridade, relações familiares, cortes de justiça, centro de treinamento militar, empresas e muitos outros. Justamente por isso, imagine quanto potencial nós como indivíduos e como sociedade deixamos de aproveitar por termos tido pais críticos demais, professores distantes e chefes que não acreditaram em nós. Pode parecer um caminho fácil culpá-los, né? Mas a realidade é que eles também só estão transferindo inconscientemente para as próximas gerações exatamente o que eles próprios vivenciaram com seus pais, professores e chefes também. Por isso, ao invés da gente esperar que os outros mudem suas expectativas sobre nós para nós podermos crescer, é muito mais fácil nós criarmos consciência desse efeito para nós assumirmos controle sobre nossos destinos. Isso porque, se a crença dos outros sobre nós influencia suas ações em nossa direção, as quais moldam nossa autoimagem, que por sua vez induzem nossas ações no mundo, e que por fim apenas reforçam a mesma crença dos outros sobre nós e assim por diante, só existem duas coisas sob nosso controle que nós podemos mudar para sair desse ciclo infinito. Número 1, nossa autoimagem, e número 2, nossas ações. Por isso, o melhor conselho que eu posso te dar é que você tente desenvolver uma mentalidade de crescimento. Não só acreditar, mas saber que é um fato, que as suas crenças e suas fraquezas são mutáveis e que podem ser alteradas caso você haja trabalhando nelas, cuidando de você. Quanto mais você age para melhorar, mais você acredita em você, que por sua vez te leva a agir ainda mais, formando um ciclo virtuoso, um efeito Pigmalion positivo auto-implantado, independente das expectativas dos outros. Esta é a visão, então, do efeito Pigmalion, com vários destaques que aqui são apresentados neste vídeo interessante, mostram-nos essencialmente aquilo que temos já abordado convosco muitas ocasiões. As expectativas têm impacto. E a expectativa positiva tem um impacto positivo, a expectativa negativa tem tendencialmente um impacto negativo. Claro que não está tudo perdido, no sentido que eu posso responder de uma forma adaptativa, positiva, por exemplo, a uma relação centrada numa expectativa negativa. Ainda recentemente, nas oficinas relacionais da Amareleja, na semana passada, uma experiência tão relevante que tive, uma das participantes, uma das docentes participantes dizia que ainda muito cedo decidiu que iria para Física e que seria professora de Física. E a sua professora de Física disse-lhe imediatamente: não faças isso, tu não tens nenhuma capacidade para Física. Nunca serás boa aluna de Física, nem nunca serás professora de Física. Bem, mas então criança, adolescente, decidiu: não, eu quero ir para Física, e foi para Física. E no primeiro teste teve 7 nesse teste. E enquanto a professora ia distribuindo os testes aos seus colegas, 14, 15, 13, 10, e chegou a ela e lhe entregou o teste de 7, disse-lhe: eu bem te dizia que tu não tinhas jeito para Física. Mas esta docente, que evidentemente é uma exceção à regra, porque quando existem estas dinâmicas de expectativas negativas, muitas vezes as crianças e adolescentes desistem, não acreditam em si próprios, deixam-se influenciar por essa expectativa negativa. Contava com um sorriso nos lábios que não desistiu, foi para a faculdade, fez o curso de Física e teve o particular gosto de convidar a sua professora, com a qual depois se pacificou, para poder estar no momento da sua formatura em Física. E hoje era professora de Física com grande sucesso e grande qualidade. Gostava então de vos falar a propósito disto, do triângulo CPR, como é que nós podemos aplicar então a relação pedagógica centrada nas forças. 3 dimensões, olharmos para os Cs, da capacidade e da coragem, e neste sentido as expectativas elevadas, mas realistas, aumentam a autoeficácia, a motivação e a persistência. Por outro lado, as possibilidades e potencialidades também têm, quando o educador identifica e comunica caminhos de futuros possíveis, expandem a visão sobre o que pode vir a ser, e também a perspectiva dos recursos das expectativas positivas
que permitem mobilizar recursos que podem ser ativados. Então, competências que já existem e coragem, possibilidades que é o sonho sobre o futuro possível e os recursos constituem um elemento muito importante. Estamos quase a chegar ao final, mas ainda temos alguns elementos que gostava de vos falar. Introduzimos também neste caderno de educação relacional, a relação pedagógica baseada nas forças, o conceito das perguntas apreciativas, que aqui podemos trazer como a ideia da importância das perguntas certas ou do tom certo das perguntas que fazemos. Isto é muito conhecido também de uma área da psicologia e do desenvolvimento humano, esta ideia do inquérito apreciativo. O sabermos fazer as perguntas certas aos nossos aprendentes, aos nossos colegas, às relações que estabelecemos, a partir sempre do olhar apreciativo, do olhar que puxa para cima, do olhar que ajuda a ir à procura do que cada um tem de melhor. E estas perguntas que estão no vosso caderno, como um exemplo nos recursos, em que é que destacas mais vezes? Quais foram os momentos da vida de estudante que mais te orgulhas? Porque é que habitualmente os teus professores te elogiam? O que é que gostarias de alcançar este ano letivo em termos de resultados? Refletem exemplos de como as perguntas certas, as perguntas apreciativas, fazem toda a diferença. Fazem toda a diferença. E isso quer dizer que nós, quando conseguimos desenvolver este olhar, a partir de perguntas que puxam para cima, perguntas que ajudam a acreditar, perguntas que são elas próprias uma demonstração de confiança do educador no aprendente, trazem-nos, portanto, uma oportunidade muito importante. Este foi o contexto, o enquadramento que vos quisemos deixar sobre este caderno. E não vou entrar em detalhes sobre os recursos, mas irão agora, quando receberem este caderno, já a seguir, ver que tem um conjunto de recursos muito significativos. Histórias, perguntas apreciativas, exemplos, por exemplo, temos aqui vários dos nossos colegas que têm responsabilidades de direção em agrupamentos de escolas. Por exemplo, como é que um diretor, uma diretora pode usar desta ferramenta do inquérito apreciativo, das perguntas que puxam para cima, junto dos seus colegas? Como é que pode usar esta dinâmica, bem como um educador pode usar junto do seu aprendente? Também verão que vão encontrar muitas dinâmicas para todos os níveis de ensino, desde o jardim de infância até ao secundário. Chama a vossa atenção que vão encontrar muitas dinâmicas simples, muito simples, para poderem desenvolver, para poderem concretizar, consoante o grau de ensino em questão. Há uma ferramenta muito interessante que está nos recursos, chama-se a Roda das Forças, chama a atenção para olharem para ela, essa ferramenta, porque é muito interessante e pode ajudar-vos também a desenvolverem trabalho com os vossos aprendentes. E, finalmente, há a sugestão de alguns livros e de alguns filmes que nos podem ajudar. Alguns já conhecemos bem, os que vemos do Ubuntu, conhecemos, por exemplo, o Páginas de Liberdade, como um excelente exemplo que nos traz a força da relação pedagógica baseada nas forças, mas existem outros que aqui vos queremos trazer. Então, último slide para passarmos depois às vossas perguntas. E então, o que é que se segue? Para que é que serve este recurso? Bem, serve para irmos constituindo um espólio de educação relacional em Portugal. Mas serve desde logo, por exemplo, para as escolas que estão a desenvolver as turmas relacionais, os projetos piloto de turmas relacionais, terem aqui o material para aplicarem nas suas turmas relacionais. Aqui têm nos recursos, por exemplo, muitos exercícios, muitas dinâmicas que podem usar para trabalhar a fundo com a sua turma relacional. Também para disseminar entre os educadores, este recurso será partilhado por todos aqueles que quiserem ter acesso, é de acesso livre. E também, numa terceira dimensão, este caderno de educação relacional permitirá ações de capacitação específicas nas escolas e com docentes e não docentes, e também, já agora, com encarregados de educação. Aqui, claro, estamos muito a pensar nos docentes,
mas tudo o que aqui está dito é válido também para a experiência educativa de um encarregado de educação. A capacidade que tem, ou que pode ter, de uma relação educativa baseada nas forças e baseada nesta expectativa positiva sobre o seu educando, sobre o seu filho ou filha que pode beneficiar deste olhar. Então, de uma forma quase corrida de 100 metros, quis trazer aqui o essencial deste caderno que iremos partilhar convosco, que irá estar disponível para poder ser difundido, partilhado. Nós temos vários formatos, vamos aliás, no sentido para o projeto de Sintra, temos o formato de Sintra, para o projeto de cada uma dos outros agrupamentos, por clusters, iremos disponibilizar esses recursos com a identificação de cada um dos projetos, mas temos aqui uma ferramenta muito importante. A forma como nos situamos na relação pedagógica muda tudo. Muda tudo. Se soubermos apostar em relações de qualidade, em vínculos significativos, que partem da convicção de que cada um pode ser a melhor versão de si próprio, que cada um pode e cada uma pode ir além até daquilo que espera de si próprio. E que nós somos os primeiros, nós educadores, somos os primeiros a acreditar, somos os primeiros a ter este olhar positivo, somos os primeiros que, a partir de um registro de verdade e de honestidade, estaremos lá ao seu lado para dizer: vamos a isso, tenta, 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 volta a tentar, porque eu estarei aqui ao teu lado a fazer este caminho. Tenho dito em algumas circunstâncias, e termino com esta ideia: nós, no programa de educação relacional, somos defensores de uma grande exigência na educação, mas não é uma exigência como outros que a situam só num olhar paternalista sobre o estudante que tem que estudar ou que tem que trabalhar, como dizem. A nossa exigência está para todos e em todas as circunstâncias, darmos o melhor de nós próprios para ajudar cada um dos aprendentes, cada uma das aprendentes a ir o mais longe possível no seu processo de desenvolvimento humano e de crescimento. Abrimos agora um tempo para perguntas, para questões que queiram colocar. Duas opções aqui no chat. Se quiserem colocar questões aqui no chat, façam favor. Se quiserem pedir a palavra, acionam aqui a possibilidade de pedir a palavra e nós iremos aqui passando a palavra a quem quiser trazer o seu comentário, a sua pergunta, a sua dúvida, para podermos aqui ter uma segunda parte da nossa sessão. Aqui temos 10 minutos disponíveis para questões que queiram colocar, antes de partilharmos convosco estes materiais e podermos começar a trabalhar esta visão da relação pedagógica baseada nas forças. Vamos a isto? Perguntas que queiram colocar, por favor, comentários que queiram fazer, sintam-se à vontade. Quem quer começar? Eu não vejo aqui no chat alguns comentários. Ana Cardoso refere: tão agradável, bom e positivo poder estar presente, relembrar e receber para dar toda a importância da relação. Como é que vamos ter acesso a esta informação? Vamos enviar por mail para todos os participantes, os que aqui estão e os membros que aqui não estão, das diferentes equipas de educação relacional. Pergunto, questões que queiram colocar? Dúvidas? Talvez convidasse a Susana Fonseca a juntar-se aqui. Susana, olá, viva! Aqui, enquanto vão eventualmente pensando alguma questão, pergunto se há algum tópico que queira aqui acrescentar e trazer para a reflexão a partir do seu olhar de especialista e de alguém muito competente que temos muito apreço e muito gosto em ouvir. Vamos a isso. Só ligar o microfone. Eu vou pedir aos meus colegas se conseguem acionar os microfones para ver se conseguimos ouvir a Susana. Vamos a isto. Está quase a conseguir ligar o microfone.
Obrigada, muito boa tarde. Obrigado. Muito boa Viva, tarde Susana. a todos e a todas os presentes nesta sessão. Muitos parabéns, estamos aqui 100 e, portanto, cheios, 100 cheios de força. Rui, muito obrigada por esta apresentação. Sem dúvida, um prazer estar aqui no lançamento deste primeiro caderno de educação relacional com este tema tão importante da relação pedagógica centrada nas forças. Na minha perspectiva, este caderno está de uma forma muito simples, mas também muito prática e muito coerente a chamar-nos a atenção e a atenção de todos nós enquanto educadores para esta importância de conseguirmos estabelecer relações uns com os outros, que sejam relações significativas e que possamos também ter aqui o nosso olhar centrado nas singularidades de cada um e por isso mesmo também nas forças. Rui, se me permite ouvi-lo um pouco mais sobre então como é que nos podemos apropriar deste caderno. Na sua opinião, na sua perspectiva, se será para implementarmos estes recursos nos diferentes ciclos de estudo, como é que daqui para a frente, depois de termos este caderno e depois desta apresentação, qual será, na sua opinião, os próximos passos e os caminhos que podemos seguir para utilizar este caderno na construção destas relações pedagógicas cada vez mais significativas no contexto das nossas comunidades educativas, nos nossos ecossistemas relacionais. Muito obrigada pela possibilidade de estar aqui hoje a partilhar este momento com todos vós. Muito obrigado, Susana, muito obrigado pela presença, pelas notas, pela inspiração. E talvez, começando aqui por este desafio que a Susana nos deixa, como é que nós podemos usar este caderno, não é? Eu acho que a primeira etapa é apropriarmos de alguns destes conceitos fundamentais. Eu creio que se conseguirmos, de alguma maneira, integrar na nossa forma de pensar, seguramente para muitos de vós, para muitas de vós isto não é novo, não é? Mas se pudermos consolidar este olhar de consciência sobre o que é o triângulo CPR, sobre a importância das perguntas apreciativas, sobre como é que nós, com o enquadramento que fazemos, condicionamos todo um olhar, como é que distinguimos o que é do que não é a relação pedagógica baseada nas forças, nós vamos nos sentir mais confortáveis e a dominar melhor este tema. Esse é talvez o primeiro passo essencial, porque importa reforçar em nós, comunidade de educação relacional, esta capacidade de lidarmos com este tema. E o nosso colega Bruno Almendra dizia se isto está ligado e tem uma proximidade à psicologia positiva. Sim, tem, claro, tem uma proximidade, tem uma fonte comum, digamos que não é exclusivo da psicologia positiva, mas tem aqui evidentemente uma relação forte com essa dimensão. Mas a segunda parte, Susana, que eu vos convidava, era a mergulharem no capítulo dos recursos. E vejam como é que, com coisas tão simples que lá estão, por exemplo, nas dinâmicas, conseguem ter momentos que ajudam os vossos aprendentes, de qualquer idade, em qualquer ciclo, desde o jardim de infância ao secundário, a desenvolverem todo o seu potencial, todas as suas capacidades, a saberem usar os recursos que têm. Porque esta ideia da relação pedagógica centrada nas forças é também muito alinhada, se quiserem, numa outra visão, também próxima da psicologia positiva, com a ideia do florescimento humano, não é? Do poder ajudar cada um a trazer o melhor de si cá para fora. E por isso, as duas pistas essenciais que vos deixo é apropriem-se plenamente dos conceitos e tornem-vos vossos. E depois, quanto aos recursos, tirem partido desses recursos, tirem partido, ora para as ações específicas com os vossos aprendentes, quer também para o trabalho convosco próprios e com os vossos colegas. E quando ali dizia isto também serve para disseminar pelos professores, serve também para ações de capacitação na escola, por exemplo,
Nós trazemos nos recursos um TED Talk muito interessante com Benjamin Zander sobre a arte das possibilidades. Vale a pena ver esse TED Talk, não exatamente para mostrar aos vossos alunos, talvez faça sentido a alguns do secundário, mas para se inspirarem a vós próprios, para perceberem, como diz o Benjamin Zander, que se nós tivermos o olhar da arte das possibilidades, tudo muda à nossa volta e os resultados são completamente diferentes. Então, são estas as duas ideias-chave que vos deixo: a apropriação dos conceitos para que os integrem e os possam operacionalizar plenamente, e depois poder tirar partido de tudo aquilo que está no capítulo dos recursos e que pode ser útil. O nosso colega e amigo, diretor João Caravaca, diz-nos também aqui que se propõe esta relação centrada nos diferentes eus da construção de saberes. É isso mesmo, quer dizer, procuramos aqui valorizar muito esta visão, depois conectada também, se quisermos, com as diferentes literacias, diferentes aprendizagens e com as inteligências múltiplas do Gardner, esta ideia de que se nós soubermos olhar, o nosso olhar transforma a realidade. Isto é um ponto que eu gostava muito de vos trazer, é que o nosso olhar, para bem ou para mal, tem impacto na realidade. A forma como nos situamos tem impacto na realidade. Claro que perguntar-se-á, chega? Não chega. Mas não pode ser ignorado o efeito que tem. O efeito que tem um pai ou uma mãe na forma como as suas expectativas se expressam em relação aos seus filhos, aos seus educandos. Ou que um professor, uma professora, um assistente operacional, um psicólogo, o olhar que tem na relação com os aprendentes faz toda a diferença. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão. Estamos a chegar à reta final da nossa sessão, do tempo, da 1 hora que queremos dedicar em cada mês à apresentação de um dos cadernos de educação relacional. E pergunto-vos se querem colocar alguma questão. Não creio. Perguntava à nossa querida colega Sofia Pereira se há aqui alguma instrução, indicação prática que seja importante dar. Vamos ouvir aqui o que é que a Sofia tem para nos dizer, para fecharmos depois esta nossa sessão, agradecendo muito a presença de todos. Muito bem. Então, dizer-vos que vão receber já de seguida o acesso ao caderno, e como o Rui dizia aqui, com a especificidade daquilo que são os diferentes projetos que temos desenvolvidos. E juntamente com o caderno, também esta apresentação base que foi pedida e que obviamente sintetiza e pode ser interessante também para alguns de vós. E deixar-vos sempre à disposição, caso tenham alguma questão, caso por algum motivo não recebam um e-mail, sinalizem-nos para educação@relationallab.pt. Temos todo o gosto de também guiar-vos e explicar todas estas questões. Ainda assim, vão receber tudo isto no vosso e-mail, portanto, espero que tenham o melhor uso possível. Estamos sempre aqui para fazer caminho convosco. Obrigada. Muito obrigado, Sofia. Muito obrigado a cada um dos membros da equipa do Relational Lab. Muito obrigado à comunidade de educação relacional que aqui temos reunida. Alguns de nós vamos nos encontrar em breve, o primeiro encontro de capacitação para diretores de agrupamentos de escolas com o programa de educação relacional. Vamos nos encontrar na Foz do Arelhos no final deste mês. Vai ser um gosto, com João Quintana a acompanhar o grupo para podermos potenciar e entusiasmar, mobilizar todos os diretores e diretoras para poderem dar o seu melhor, num trabalho que tem sido preparado com grande afinco e com grande competência, também por uma equipa de diretores ou ex-diretores que se têm mobilizado muito para este projeto, e agradeço todas elas e todos eles que nos têm ajudado neste ponto. E por isso, cá estamos a chegar ao final da nossa sessão. Obrigado por terem estado connosco e, apesar dos tempos difíceis que vivemos, temos a convicção de que nas pequenas grandes coisas podemos fazer uma enorme diferença à nossa volta. Desde logo pela forma como olhamos, pela forma como somos capazes de construir relações pedagógicas centradas nas forças. Um abraço a cada uma, a cada um. Foi muito bom ter contato convosco neste momento que é para nós muito importante, a apresentação do primeiro caderno de educação relacional. Um bom resto de dia, bom resto de semana, e vemo-nos em breve a construir estes vínculos de esperança, esta noção de que as relações fazem toda a diferença. Muito obrigado.